Olá, boa tarde. Estamos aqui para a nossa videoaula, né? Para o sábado letivo do dia 6 de setembro de 2025, na disciplina de Políticas Públicas de Esporte e Lazer. E o conteúdo dessa videoaula vai ser Ministério do Esporte. Bom, o Ministério do Esporte, ele é o órgão que representa, numa gestão pública, o poder executivo dentro de uma política pública de esporte e lazer. Quando nós vamos falando do Ministério do Esporte. Então, é o órgão, a estrutura organizacional do Poder Executivo para implementar, incentivar e realizar as políticas públicas de esporte e lazer determinadas pelo Plano Nacional de Esporte. Tá bom? Mas vamos ver como é que... Será que sempre foi um ministério? Será que esse ministério está há quantos anos existente? Como é uma política de governo, é uma política de Estado, tá? Nós vamos perceber que ele foi uma política de governo, infelizmente. Houveram mudanças, hoje nós estamos com o Ministério do Esporte de novo, mas no decorrer, desde a sua primeira representatividade, ele foi alterado, tá? Em 95, depois da Constituição Nacional publicada em 88, em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, ficou instituído numa Secretaria Nacional um Ministério Extraordinário do Esporte. Por que era extraordinário? Não era porque era o Pelé que era o ministro, porque o ministro era o Pelé e era o mais extraordinário jogador de futebol do mundo. Não. Mas é porque ele não compunha o quadro ministerial. Então, numa situação extraordinária, pegou-se uma secretaria e colocou com status de ministério, mas ela não tinha uma legislação e não tinha sido instituído enquanto ministério. Em 98, quando foi publicada a Lei Pelé, e aí tinha uma demanda muito grande, essa secretaria, esse ministério extraordinário, foi incorporado ao Ministério do Turismo. E aí era o Ministério do Esporte e Turismo. Né? Tinham duas pastas dentro de um ministério. Isso acontece muito. Nós vamos ver adiante também que, e quando a gente vê em nível estadual, aí que vamos ver que o esporte ficou colocado dentro de outras secretarias. Quando deu 2003, né, no primeiro governo Lula, ficou instituído o Ministério do Esporte. Como ministério, como unidade representativa, sem estar ligado a nenhuma outra pasta. O primeiro ministro que assumiu esse ministério foi o Agnello Queiroz. Ele era do PCdoB, um partido alinhado ao PT, né, do primeiro governo Lula, e foi o único ministério que o PCdoB recebeu dentro de toda a estrutura organizacional ministerial. Isso provocou um movimento no Brasil muito engraçado, sabe? Porque era um momento que eu estava prestando serviço para a Secretaria aqui de Esportes de Valadares, estava emprestada da Secretaria de Educação para a Secretaria de Esportes. E tinha uma coisa no Brasil, onde o PCdoB ele era com um número maior de pessoas, uma obrigatoriedade que as representações em qualquer instância, se fosse governo de esquerda, ela deveria ser dada ao PCdoB. Assim, umas coisas, né, que também foi a primeira vez que o PCdoB tinha assumido um ministério. Nunca tinha sido um partido para assumir um ministério. Isso é importante a gente saber, porque para entender as alterações, entender quem compunha esse ministério, né? O Agnello não era profissional de educação física, ele era um deputado federal e depois ele saiu para concorrer no governo do Distrito Federal, e quem assumiu o lugar dele foi Orlando Silva, que era um militante da Uni de Salvador, era um estudante de Direito, aí terminou o curso durante o ministério, que ficou ministro, e ele ficou mais tempo do que o Agnello. Então, só para a gente entender aqui, o Orlando Silva, ele entrou em março de 2006 e ficou até novembro de 2011.
2011. Então ele ficou o segundo governo do Lula, mais entrada no governo da Dilma. Depois teve o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, e aí foi mudando a faceta dos ministros. Não era mais nenhum ministro do PCdoB. Os partidos começaram a mudar, né? TRB, PMDB, MDB, e aí a gente consegue enxergar que a política de esporte e lazer, que pelo PCdoB e pela questão de esquerda, eram muito mais voltadas para as ações de grandes programas e projetos de cunho social, de cunho a comunidades de invulnerabilidade, eles foram perdendo, conforme foi passando, eles foram perdendo esse protagonismo todo, e aí começaram de novo a ser trazido o esporte de rendimento, com mais ênfase, principalmente que o Brasil ia sediar Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Então, essas políticas de estrutura de equipamentos esportivos, de mais recurso ao esporte de alto rendimento. Por quê? Porque precisava estruturar para o Brasil conseguir chegar em colocações que eram importantes, né? 2014, 2016, que foram esses mega eventos esportivos que aconteceram aqui. E é importante destacar também que nenhum desses ministros, desde a criação em 2003 até 2018, quando termina o final do governo Temer e do governo Lula, Dilma sofre impeachment e o Temer finaliza, né, o governo da Dilma. Nenhum foi formado em educação física. Mas lá atrás, no início do ministério, os secretários nacionais, nós vamos ver aqui para frente quais são as secretarias nacionais atuais, todos eram formados em educação física. Eu era coordenadora de um programa chamado Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, que ele ainda existe. Então, Valadares foi contemplada como uma das 5 cidades pilotos desse programa em 2003, 2004. E eu era coordenadora geral desse programa, então eu ia muito a Brasília, né? Convivia muito com o pessoal da Secretaria Nacional, que era responsável pelo programa, e eram todos profissionais de educação física. O ministro não, mas o segundo escalão dos secretários nacionais eram todos. O que eu considero uma extrema prudência e o lugar que devemos estar. Mas nós vamos ver que a coisa não foi dessa maneira. Em 2019, quando o presidente Bolsonaro ele assumiu o governo, como política de governo, ele extinguiu o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte ficou extinto. E ficou como uma secretaria especial do esporte dentro do Ministério da Cidadania. Aí perdemos o status de ministério, voltamos a um status de secretaria dentro de um outro ministério com ações de políticas públicas, foi o Ministério da Cidadania, tá? Dentro da criação do ministério, nós tivemos 2 generais como ministros do esporte e um civil, tá? Os 2 generais eram formados em educação física, que eram secretários nacionais, e o civil não era, tá bom? Tô passando o slide aqui para eu poder não me perder também. Tá bom. Em 2023, né, aí tá, o governo Bolsonaro, nós não tivemos ministério. Em 2023, quando o Lula reassume a presidência, ele novamente institui o Ministério do Esporte, tá? Então nós viramos Ministério do Esporte.
E quem era a ministra do esporte? Foi uma ministra que entrou, a Ana Moser, né, uma ex-jogadora de voleibol, medalhista olímpica, medalhista mundial, e ela também profissional de educação física, formada em educação física. Ela já tinha uma trajetória desde 2001 que ela compunha o Instituto de Esporte e Educação, que era uma ONG, né? Principalmente com a questão do desporto cidadão para comunidades em maior vulnerabilidade. Então ela estava à frente desse instituto, uma pessoa que sempre teve discussões muito grandes em relação ao esporte de participação comunitário, a esses direitos, né? E aí a Ana Moser, ela vem também com outra característica que foi muito legal, importante. Foi a primeira vez que uma ministra ou um ministro assumem a pasta declaradamente sendo assumida como LGBTQIAPN. A Ana Moser é lésbica, né? Então ela é a primeira vez que no primeiro escalão ministerial, assumidamente, tinha uma pessoa pertencente à comunidade LGBT, né? Isso foi muito importante. Uma mulher formada em educação física, gay. Ah, você está fazendo apologia ao gay? Não estou fazendo não. Só estou falando que foi algo muito representativo, tá bom? Só que o que aconteceu? Logo no início da gestão, né, em janeiro mesmo, houve um conflito de inclusão do e-esportes com ações pelo Ministério do Esporte. Para quem não sabe, e-esportes são jogos eletrônicos, né? E a Ana Moser era totalmente contrária. Eu vou até ler aqui o slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Logo no início da gestão, a ministra se envolveu em uma polêmica ao declarar que o e-esportes não era esporte e que o governo federal não iria investir nesse mercado. Declarou que os esportes eletrônicos fazem parte de uma indústria do entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como esporte. Essa afirmação dela quer dizer assim, que o jogo eletrônico ele tem todo um caminho que já está lá formatado para se alcançar a vitória final. E o esporte não. O esporte ele é imprevisível. Existem todas as questões de treinamento, as técnicas, o dia, né? A lua, os hormônios, a tabela. E aí ela colocou isso. A partir dessas declarações e no decorrer dos meses, gerou muita crítica. E crítica poderosa desse setor dos jogos, né, do esporte. Atletas, dirigentes, influenciadores, o Casimiro mesmo, né, que tem esse maior canal de esportes agora no YouTube, foi um dos que bateu feio e desgastou a imagem da Ana Moser. Quando foi em setembro, ela foi exonerada. E aí assumiu o que está até hoje, que é o André Fufuca. Esse é o apelido do cara mesmo, tá? Ele é médico, deputado federal pelo Maranhão, do PP, Partido Progressista, então é aquela coisa de ter que dar a pasta para aliados do Centrão, para sustentar uma política de governo, né? E foi ele que entrou logo após, em setembro de 23, e está até a presente data. Vamos lá, qual que é a principal função do Ministério do Esporte, né? É de definir e executar a política nacional de esportes. Lá dentro se fomenta, executa o que as leis determinam, executa o que o governo e o Estado têm que fazer, né, para o setor do esporte.
E aí a gente tem planejar, coordenar, supervisionar e avaliar ações e programas voltados ao esporte no país, promover a democratização da prática esportiva e ações de inclusão social por meio do esporte, desenvolver e gerir programas como Bolsa Atleta, que garante apoio financeiro a atletas de alto rendimento, apoiar programas como Segundo Tempo, Atleta na Escola, Brincando com o Esporte, Programa Esporte e Lazer da Cidade, que promovem o esporte e o lazer. Tá bom? A estrutura do Ministério do Esporte, que nós vamos ver essas secretarias nacionais que compõem o Ministério do Esporte, eu só elenquei as secretarias que não tem ação executiva, sabe? Porque tem secretaria executiva, tem uma secretaria tipo financeira. Essas eu não coloquei aqui porque eu quero deixar com vocês mais as questões específicas da execução do esporte e do lazer. Ah, mas pertence ao Ministério? Pertence, mas as funções delas são funções de burocratização e de administração. Então nós vamos ver que a estrutura, quais são as secretarias nacionais que tem para poder executar o Plano Nacional de Esportes, né? E as ações que o Cinesp, né, o Sistema Nacional do Esporte, determinou para poder também acontecerem através da Lei Geral do Esporte, do sistema e tal, todas essas coisas, tá? Em outras palavras, nós vamos ver como que o Ministério é organizado para funcionar de forma eficiente para cumprir as suas atribuições. Primeira secretaria, Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social. A sigla dela é SNALs. O inicial de tudo. Ela é responsável por formular e implementar programas e projetos do esporte amador, educacional, lazer e inclusão social, visando democratizar o acesso a essas práticas para todas as faixas etárias, com foco especial a populações vulneráveis. O que ela é? Então, assim, nada de alto rendimento, nada do rendimento, o esporte de participação, o esporte comunitário, o educacional, né, os programas e projetos que eles vão incorporar os idosos, que eles vão incorporar as populações vulneráveis, em quais locais, não é? Então, assim, às vezes a gente abre o edital de um programa para poder ver se exemplo, se Valadares pode ser contemplado com esse programa, mas aí nós não estamos na região de contemplação porque o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que se calcula, né, ele é mais alto do que o programa determina os municípios com IDH menos do que tantos por cento, tá? Isso é tudo muito bem estruturado. E aí muito interessante, eu gosto muito de ver esse pensar. É lógico que tem deputado que vai lá e pede, faz força, suplementa o programa para o seu município, às vezes tem município que nem tem ONG que recebe, que nem deveria ter recebido, mas são coisas, né? Mas o importante é a essência que foi determinada. Os principais programas que essa secretaria tem, o PELC, aquele que eu falei do esporte e lazer da cidade, que são ações de esporte, de lazer, incorporando também música, cultura, é bem diversificado. O programa Segundo Tempo, que é um programa de esporte educacional que acontece no contraturno escolar. E quem é o secretário nacional? Paulo Henrique Cordeiro, e o cara é advogado. Aí eu começo a me chatear. Quando eu comecei a fazer pesquisa para montar esse PowerPoint, para poder dar essa aula que eu tive que atualizar para o Ministério hoje, e eu não tinha esse material elaborado para hoje, aí eu comecei a ficar triste de ver que aquele perfil anterior dos secretários nacionais serem da área da educação física, ele foi relevado. Não foi irrelevado. Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, SNE. Essa trata do desporto de alto rendimento. Essa trata de melhorar os resultados do Brasil
uma visão de longo prazo que visa não só os resultados imediatos, mas também a construção de um legado para futuras gerações de atletas. Quais são os principais programas que tem nessa secretaria? O Bolsa Atleta, ações para o alto rendimento. Esse ações para o alto rendimento núcleos de esporte de alto rendimento distribuídos pelo Brasil. A gente, só como exemplo, a gente tem o núcleo de ginástica rítmica em Aracaju, a gente tem o núcleo de canoagem em Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, e aí acaba virando um celeiro esportivo daquela modalidade, sabe? Estimula mais. O judô no Paraná e por aí por diante. E Excelência para a Vida. Esse programa Excelência para a Vida é uma preocupação principalmente com os atletas de alto rendimento, o que eles vão ser, o que eles vão atuar, né? A condução de terminou a vida de atleta para a vida. Então, dentre essas ações aqui, talvez, minha opinião, seria facilitar a entrada desses atletas em cursos de educação física, bem qualificados, porque muitos deles querem atuar na área, né? Mas sem formação não pode atuar, né? Quem é a secretária nacional? É a Isiane Castro Marques. A Isiane, eu não consegui achar a formação dela, pesquisei um monte, acho que ela não tem formação. Ela é uma ex-atleta profissional de basquete. Por que profissional de basquete? Porque ela jogou também na WNBA, jogou lá nos Estados Unidos. Na NBA dos Estados Unidos. Só que a W é porque é woman, né? E ela é atleta também olímpica de basquete. Foi atleta olímpica de basquete do Brasil. Tem lá um monte de títulos e tudo. Então, ela que é a secretária nacional da Excelência Esportiva. Secretaria Nacional de Paradesporto, SNPAR. Ela desenvolve e articula programas, ações, projetos em parceria com outras áreas do governo, quando se fala de inclusão, de deficiência, e organiza ações do terceiro setor. O terceiro setor são as ONGs, né? Visando a inclusão plena das pessoas com deficiência através do esporte. Tem como objetivo promover o acesso à prática esportiva de pessoas com deficiência, desde a iniciação até o alto rendimento. Nós estamos vendo aqui em Valadares mesmo, tem um projeto paralímpico, onde as pessoas com deficiência, elas participam de modalidades goalball, bocha e outros, né, dependendo da deficiência. Geralmente, todas essas ações desses projetos são ações alinhadas ao desporto paralímpico. Por quê? Porque precisa de uma base, né? E uma quantidade de pessoas que praticam para depois selecionar os atletas em alto rendimento para representarem o Brasil, né? Quais são os principais programas? Programa para Desporto Brasil em Rede, ou seja, esse alastrar das atividades para as pessoas com deficiência no Brasil todo. E o programa Semear, que também é criar essas... Na verdade, em rede está ligada, as ações estarem ligadas. E o Semear é ampliar a quantidade de locais e municípios onde as ações do desporto paralímpico acontecem. O secretário nacional chama Fábio Augusto Araújo, ele é formado em Direito, ele é baiano e ele é mestre em Gestão desportiva. Lembrando que mestrado não define profissão. Profissão é definida pela graduação, né? Então, ele pode exercer como profissional de educação física sem ser uma indicação política de executivo de segundo escalão, exercer como profissional de educação física? Não, porque a formação dele é direito, né?
E o mestrado é em gestão desportiva, mas a formação é em direito. E ele não é deficiente. Também fui procurar isso para saber se era uma pessoa com deficiência que estava à frente da secretaria, mas não é. Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, SNFDT. Os objetivos incluem a promoção do esporte, o futebol, o apoio à formação de jovens atletas, o incentivo à prática esportiva e a defesa dos direitos dos torcedores, conforme o Estatuto do Torcedor. E aqui a gente fala de futebol, tanto futebol masculino quanto futebol feminino. E fala-se também do futebol, do futsal e do beach soccer, ok? Então essas três modalidades futebolísticas, elas estão incluídas na missão da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. O principal programa que a Secretaria tem é o programa Academia e Futebol, que busca desenvolver as modalidades através da criação de centros de vivência e da formação continuada dos profissionais. O secretário nacional chama Atirson Mazzoli, ele foi jogador de futebol, principalmente do Flamengo. Desculpa aí, flamenguistas, mas é a pessoa que não gosta do Flamengo. Ele é formado em Educação Física, formou em Goiás, fui pesquisar todo mundo, né? E ex-jogador de futebol profissional. E aqui a gente termina o conteúdo do Ministério do Esporte. Espero que ficou bem claro, né? Porque é conteúdo dado. Eu não vou voltar nessa discussão em sala, mas é conteúdo a ser cobrado em avaliação. Tá bom? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.